Oi, tudo bem? Graça e paz a você que está nos acompanhando. O assunto hoje é sobre os falsos mestres, suas características e como eles agem. Então vamos ler a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 4, versículo 17. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Olha que palavra! E aqui nós temos uma exortação de Paulo às igrejas da Galácia. Os ministros, ou seja, os mestres, estavam ensinando uma doutrina diferente, como legalismo e tantas outras coisas que não condiziam com o verdadeiro evangelho que Paulo ensinava. Então vemos claramente uma crítica do apóstolo, porque os gálatas, eles estavam se tornando legalistas, achando que eles seriam salvos pelo próprio esforço, ou seja, trocando a graça de Cristo por um evangelho diferente. Os gálatas estavam sendo levados pela astúcia de falsos mestres. Esses falsos mestres são envolventes, têm uma lábia que você não tem ideia, são sedutores. O objetivo deles é que você precise deles, que você mostre zelo por eles e não por Deus. São bajuladores e gostam de serem adorados. E querem, a todo custo, a sua lealdade. São orgulhosos e buscam a justiça própria. Muitos dos gálatas estavam se esforçando para agradar esses falsos mestres. O que eles querem é isso, e que você os agrade. Quantos falsos mestres aqui na internet, colocando todos os dias os seus conteúdos para você ficar sempre dependente deles, para você ficar escravo deles. Falam bonito, têm uma boa comunicação, e esses falsos mestres sabem muito bem persuadir a sua audiência. E até falam coisas interessantes a respeito da Bíblia. A oração é bonita, olha, tudo parece muito lindo. Mas querem aplausos. São manipuladores. Vendem seus livros, promovem palestras, pregam meias verdades. Vendem de tudo. São enganadores. E são muitos os que amam esses falsos mestres. Ai daquele que falar deles. Coitado de quem confrontá-los. Vai comprar uma briga e tanto. A autoridade não está nestes homens, nem comigo, mas sim na palavra de Deus. Os objetivos dos falsos mestres é arrebatar mais e mais fãs. Suas intenções não são boas. Quem segue os preceitos de homens, como diz Paulo, não agem bem, seja lá quem for. Não siga homens. Devemos seguir a Jesus. Seguir uma religião, um líder religioso, isso é idolatria. E todos os ministros do Evangelho devem ser submissos a Deus, imitadores de Jesus, praticar aquilo que prega e, claro, pregar a verdade. Se assim não fizerem, só serão pedra de tropeço, motivos de escândalos. Como muitos pregadores famosos que confiavam em si mesmos, eram arrogantes, presunçosos e que hoje estão fora da igreja. Sabe por quê? Porque suas obras eram más e foram manifestas. Esses falsos mestres querem seguidores que o glorifiquem. Mas olha a diferença de Paulo. Paulo, ele quer seguidores que glorifiquem a Deus. Paulo nunca correu atrás de fãs. Quando era preciso, ele falava a verdade. Exortava mesmo. Em suas cartas, Paulo nunca deixou de dizer o que era preciso. Uma das características do falso mestre, sabe qual é?
ele nunca vai falar a verdade, para não perder as regalias e ter sempre os seus dependentes a seu favor. E ele vai fazer coisas terríveis em benefício próprio. Portanto, meus queridos e amados irmãos, cuidado, hein? Cuidado com o falso ensino, o falso mestre. O camarada, quando começa a falar mais dele do que de Cristo, quando ele começa a se elogiar demais, se achando demais, pode ficar esperto. O Evangelho não é sobre pessoas, mas sobre Cristo. O seu grande amor por nós, o seu sacrifício, a sua ressurreição. Cristo é o centro. Ele é quem deve ser adorado. O ministério fundamentado no Evangelho é marcado pela sinceridade. Quem de fato é um verdadeiro ministro do Evangelho, ele não está preocupado em se aparecer ou com a adulação. João Batista, quando seus discípulos o abandonaram para seguir Jesus, certeza que veio pessoas dizerem: olha, João, os seus discípulos estão agora seguindo Cristo. O que você vai fazer? A resposta de João Batista é essa: convém que ele cresça e eu diminua. E assim deve ser o Evangelho. O Evangelho é mais que o mensageiro, pois o Evangelho é a palavra de Deus. Então a ele toda a glória. Os falsos mestres dão mais valor a eles. E eles se acham mais importantes. Acham eles que estão acima de todos. Os falsos mestres dizem o que as pessoas gostam de ouvir. Diferente de Paulo, de João Batista, que profere a verdade. Paulo, em suas cartas, ele nunca deixou de dizer a verdade. O ministro do Evangelho não precisa de receber louvor. A parte que lhe cabe, se ele pregar a verdade, é a vida eterna, a glória de Deus. Isso que importa. De que adianta você ganhar o mundo, ser famoso, mas perder a salvação? Perder o mais importante? O verdadeiro Evangelho leva as pessoas à dependência de Cristo. Não precisamos de seguidores, não precisamos de fãs. O verdadeiro Evangelho nos liberta da necessidade de aprovação alheia. Quando a verdade está em nós, muitas vezes as pessoas ficarão furiosas conosco por sermos verdadeiros com elas. Quem ama diz a verdade seja dita, pois a verdade é o melhor para todos nós. A falsidade está presente muito mais hoje do que nos tempos de Paulo, então cabe a nós ficarmos sempre vigilantes. Hoje tem muitos falsos mestres. Quanto ao falso evangelho, com esses homens que são os detentores da mentira, que Deus nos proteja disso tudo, né, irmãos? Fica esperto, meu irmão. Ora e vigia. Nem todos que estão aí falando sobre a Bíblia, falando sobre Deus, curando e fazendo coisas extraordinárias, são de fato filhos de Deus. Então a gente precisa estar sempre vigilantes para não cairmos no engano religioso. Assim como os Gálatas estavam caindo, sendo seduzidos por falsos mestres. Meu querido e amado, fica na gloriosa paz do Senhor e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?